Mas criação e educação do filho, eu só tenho dois, mas eu já percebi que é um aprendizado contínuo, né? Até porque cada filho é muito diferente do outro, né? Então, a minha avó sempre dizia, então, tem 5 dedos na mão, mas muito diferente do outro. Então, pode ter 10 filhos. E na igreja, quem tem os filhos espirituais é que nem as plantinhas, né? Eu não sou muito especialista em planta, mas tem planta que tu tem que botar água quente, tem outra que tem que botar água fria, tem outra que não pode botar água. Uma tu cria dentro de casa, outra tu cria na rua. Uma pode pegar sol, a outra não pode pegar sol. Então, o ser humano é mais ou menos assim, né? É porque é várias cabeças e um pensar diferente do outro, né? É que nem no emprego a gente trabalha, né? A gente dá um bolo, dá um caiado, dá uma marafunda, porque um pensa do jeito, fala de lá, fala de cá. E a igreja não é diferente. Mas vamos orar? Vamos orar. Começar, né? Essa última aula do ano. Essa é a última mesmo? Sim. Não, é a última do ano, né? Ano que vem a gente continua, né? Ano que vem a gente continua, depois das férias, vamos ter um tempo de férias. Mas a gente também não está indo com calma, né? Para poder passar com tranquilidade, até porque eu não sei sinceramente se haverá outras turmas, porque como todas as aulas foram gravadas, então, futuro, provavelmente, quem tem interesse, tá lá, né? Tá gravado, ouçam, né? Mas enfim. Vocês ainda vão, pode-se dizer, ser privilegiados de poder participar das últimas aulas presenciais, né? Não sei tudo do jeito que o mundo caminha no futuro, cada vez mais vai diminuindo o presencial e aumentando o online, né? Até as faculdades hoje, a faculdade online, né? Mas embora que nunca vai ser igual ao presencial, assim tem, né? É a velocidade, né, das coisas, né? Mas enfim, eu creio que, e tem o próprio Deus também, ele quer que a gente realmente vá se atualizando, e a Bíblia diz que a gente tem que remir o tempo porque os dias são maus, né? Então aquilo que está dentro das nossas condições para poder realmente administrar o tempo da melhor forma, Deus quer que a gente faça isso. A pandemia foi um exemplo disso. Uma viagem que muitas vezes uma pessoa tinha que fazer uma viagem de quilômetros para resolver uma coisa que pode fazer por uma videochamada, né? Então, para que gastar tanta combustível, dinheiro, numa coisa que pode resolver por uma videochamada, né? Mike Murdock é um cara que ensinou muito sobre sabedoria aqui no Brasil, ele é vivo ainda. Ele já falava sobre isso há anos atrás. Ele é um líder que, há anos atrás, antes de ter esse boom aí, principalmente depois da pandemia, o Mike Murdock já fazia conferência online com os líderes dele, né? Então, a modernidade chegou, né? Então, vai continuar muitas programações presenciais, mas aquilo que dá para fazer online, faz online. Segunda-feira eu participei pelo Google Meet. Participei de uma conferência da Defesa Civil Nacional por causa do ciclone, né? Como eu sou voluntária da Defesa Civil Nacional, eu fui convocada a participar para entender e ajudar no município no que fosse preciso, né? Então estava Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, 5 estados, 270 pessoas, tudo numa sala ou Zoom ou do Google Meet, né? do Google Meet. Eu não participo todos os dias, mas tem um pessoal da empresa que eu represento, um pessoal que é cristão, eles têm uma sala de oração todos os dias às 6 da manhã. Todos os dias. De vez em quando eu participo. Não participo sempre, que conforme depende do horário que eu vou dormir e tal. Mas, é maravilhoso. Eles sabem que eu sou pastor, então eles querem me ouvir. Então eles sempre pedem, né?
Ali todo mundo compartilha uma palavra e tem um tempo de oração, né? Então, a diferença é que o Zoom só dá 40 minutos e o Google Meet faz 1 hora, né? Então, outro dia, a gente entrou no Google Meet, ali tinha 1 hora, eles pediram para mim fazer dobradinha. Eu já tinha dado uma palavra no começo, aí sobrou tempo, pastor, pode dar mais uma palavra? Posso, aí trouxe mais uma palavra. Os caras felizes da vida, né? E funciona, né? Claro que já culto, né? Eu bato muito nessa tecla, a gente vai aprender aqui, vai ter uma lição que a gente vai falar sobre a comunhão, né? Então, uma programação como o culto, por exemplo, a gente pode abraçar, né? Pode abraçar, pode tocar. O online, ele não tem isso, né? Então, para algumas coisas, o online funciona bem, mas ele nunca, aquilo que precisa do toque, ele nunca vai substituir, né? Deus, no culto, o Espírito Santo fala com a gente, usa-nos, né? Muitas vezes a gente levanta da cadeira, vai abraçar alguém, porque o Espírito Santo manda. Está na hora, o abraço, Sim. só abraço. E a gente está numa programação presencial, é diferente, não é igual, né? Por mais que a gente escuta ali a pregação, pode ser o profeta mais ungido, pode ser, escuta lá aquele culto, porque aquele culto lá o céu desceu na terra. Não é igual. Tu pode ouvir em casa, vai ser bênção, Deus vai falar contigo, porque a palavra não volta vazia, mas igual as pessoas que estavam no local, não vai ser igual. Eu assisto bastante pregação. E eu tive uma experiência também. Eu tive uma experiência que eu fiz uma escola lá em Brusque, a escola do sacerdócio real, era só para homens. Foram 6 meses de aula, acho que era toda segunda-feira à noite. Toda a aula terminava, aqueles que estavam dando aula faziam apelo, e eu botei na minha cabeça que eu ia lá na frente todas as aulas. É diferente. Hoje em dia ninguém mais vem na frente. Antigamente, toda a pregação o pastor chamava aqui na frente. Hoje em dia a gente não chama quase mais, só de vez em quando, mas não é igual. Quando tu se humilha diante de Deus, não diante do homem, tu já tem um resultado na mesma hora. Já tem um resultado ali, porque Deus ele recebe. Eu lembro de quando eu fui para Jesus, que já é diferente de hoje, assim que eu fui, né, na nossa igrejinha lá na vida, era quase todo culto. Então, Tinha apelo e a gente ia tudo para lá. A gente tem que se policiar, porque até eu como pastor preciso me policiar, porque a gente precisa convidar as pessoas para aceitar Jesus. Às vezes tem alguém ali que não aceitou ainda, né? É que a gente está... Desculpa cortar, pastor. Não, está tudo sob controle. Eu já falei isso para a pastora Alice várias vezes, que eu acho que o culto que tem visitante tem que ter apelo. Não, tem que ter apelo sempre. É que a gente, às vezes, alguns de nós já estamos tão traumatizados por causa desse negócio de reclamação de horário, que a gente já meio que já quer terminar porque já sabe que vai ter alguém que vai reclamar do horário. E só que isso, na verdade, de uma certa forma, a gente está se dobrando diante do relógio, né? Não, mas o apelo é importante porque às vezes até mesmo nós, os convertidos, às vezes a pessoa está com peso no coração, está mal, né? É uma guerra, mas nós vamos vencer essa batalha. Em nome de Jesus. Eu já estou fazendo, vocês estão percebendo, eu estou ministrando a 2ª série. Um assunto que eu fazia num culto à noite de domingo, agora eu diluo ele, eu faço 9 cultos, 10 cultos do mesmo assunto. Que agora a gente está falando dos ídolos do coração, né? Lá em Nova Trento, acho que eu fiz em 8 ou 9 cultos. Mas antigamente, quando a gente não tinha experiência, queria passar tudo numa noite só. Hoje não. Do pastor Cristian lá em São João sobre a obturação do dente. Oh, essa palavra foi forte. Era tratamento de canal. O nome da palavra. Essa pregação foi forte. Eu pedi até a ajuda do meu dentista na época, né? E todos os detalhezinhos do tratamento de canal, desde o começo, do início até o final, tudo que o dentista fazia, e eu fui comparando com os processos que Deus faz na nossa vida, né? E eu comparei a raiz do canal, comparei com o orgulho, que foi a pregação de domingo agora, né? Que é a raiz de todo o pecado. Embora que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, eu provo na Bíblia que o orgulho é a raiz de tudo. Eu acho que o orgulho é pior
É a raiz de tudo. E o amor ao dinheiro está ligado ao orgulho. Por quê? Quer ver como? Eu vou explicar bem rapidinho que nós já estamos... Porque o amor, o dinheiro, ele nos dá independência. Olha, até apagou a luz, ó. Olha só. Falei que estava ouvindo alguma coisa estranha nesse Não é. A energia está... Não, já faltou, né? Ó, voltou. Isso é o sinalzinho de Deus, né? O dinheiro, assim como o poder, né, que um político tem, as autoridades têm, tanto o dinheiro como o poder, ele te dá independência. E independência e orgulho é a mesma coisa. O que é humildade? Humildade é dependência. Humildade é tu reconhecer que tu precisa de Deus e tu precisa do próximo. Só que a nossa carne não quer. Vera, por favor, me ajuda, eu estou precisando da tua ajuda. A gente quer fazer de tudo para não pedir ajuda de ninguém, né? E, se precisar, também não pedir ajuda de Deus. Então, isso é orgulho. E o dinheiro, uma pessoa que tem muito dinheiro, ela está correndo um sério risco. Porque o dinheiro ele resolve muita coisa. E a pessoa que tem muito dinheiro, ela pode achar que não precisa de Deus, porque ela tem tanto dinheiro, né? O dinheiro compra tudo, compra até inclusive pessoas. Né? E uma pessoa que tem muito dinheiro também pode achar que não precisa da ajuda dos outros, porque o dinheiro dela resolve quase tudo, né? Então, por isso que o amor ao dinheiro e o orgulho, né, que foram os dois itens primeiros da nossa série, eles estão ali, eles estão ligados um no outro. Né? E naquela pregação do tratamento de canal eu explicava sobre isso. Né? Só a única coisa que eu expliquei na época errado, que depois eu acabei aprendendo, que eu achava que o dentista ele conseguia remover toda a raiz. E o dentista não consegue. Depois o dentista me explicou que mesmo fazendo o tratamento de canal, lá no finalzinho, fica sempre uma pontinha de raiz do dente. Nenhum dentista consegue extrair toda a raiz. Ela fica dentro do outro. Aí dentro da minha pregação, que foi lembrada por ti agora, ninguém vai conseguir, nem Deus vai conseguir extrair todo o nosso orgulho. Sempre vai ter uma pontinha que a gente vai ter que lutar até o último dia. Né? Quando eu fiz o curso de enfermagem, Sim. teve uma parte do curso de enfermagem que era trabalhar com o dentista. Né? Então eu fiz o estágio no gabinete dentário. Aí no dia da pregação eu ficava, então, vou ver se ele está falando mesmo a coisa certa. Eu vou ver se qual é a etapa que ele vai falar errado. Mas não, foi tudo certinho. Eu comparei, né? Comparei aquela luz que o dentista usa para iluminar a boca ali, né? Comparei com o Espírito Santo, né? que ele sonda o nosso coração, que ele examina e nos convence, né? Do pecado, da justiça e do juízo. Não, foi bem legal. Aí tinha lá o extrato de laranja. Talvez tenha no meu computador. Talvez tenha no meu computador ainda lá, essa pregação. Mas também atravessou a noite. Foi. Acho que foi na noite da apresentação da Anne, eu acho que foi. Eu sei que no dia que a gente apresentou a Anne, o apóstolo Luiz Carlos me convidou para pregar na matriz, né, na Batista. Aí foi a noite da apresentação da Anne e eu preguei no culto. Eu acho que foi essa palavra, mas não tenho certeza, porque eu preguei mais vezes lá. Né? Mas vamos lá então, pessoal, vamos orar? Amém. Orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos dado forças para perseverar no teu caminho, Pai. Obrigado, Pai, pelas pessoas que estão aqui, por aqueles que têm tido essa sede, essa fome, esse desejo no coração de aprender mais de Ti, Pai. A Tua palavra mesmo diz, crescei na graça e no conhecimento, desejai ardentemente o puro leite, para que possamos ser edificados, Pai. E obrigado por aqueles que têm desejado crescer na graça e no conhecimento e aprender mais de Ti, Pai. Teu Espírito Santo, mais uma vez, venha nos edificar, nos trazendo à memória tudo aquilo que pode dar esperança e que nós possamos crescer, Pai, e alcançar a maturidade necessária, a capacitação necessária para o cumprimento dos Teus propósitos e planos na terra, Senhor. É a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica conosco, Espírito Santo. Amém. Pastor, tem visto eu falar do Lucas? Do pastor Lucas? Não, o Lucas. O Lucas, ele
nos procurou, né? E disse que tomou a decisão de congregar na igreja, acho que é dos Milagres ali, né? Templo dos Milagres, porque a irmã dele congrega ali, né? Então ele decidiu acompanhar a irmã dele, mas me pediu se ele poderia continuar tanto na célula de homens como também na escola de fundamentos. Eu disse, amém, querido. Só existe uma única igreja, então fica tranquilo. Só que ele ia fazer uma viagem, acho que não sei se ele já viajou. Eles terminaram um serviço bem grande ali no trabalho dele, e eles iam para São Paulo agora para montar o serviço lá, para montar o equipamento, né? Então agora ele, na célula de homens, ele não volta mais, só ano que vem. A gente só vai ter mais uma célula também. Que loucura, né? Isso aí me deixa tão... Está só numa fase. Quando eu cheguei foi grande, eu falei para o pastor Dani, se tem uma coisa de errado, o pastor se sensibilizou para... Aí, todas as vezes que estava fraca aí, Amém. Então vamos então, conforme a gente consegue aqui. Só me corrijam se estiver errado. A gente parou, a gente está estudando sobre oração, lembrando que é só um resumo, né? Bem curto. E agora a gente vai estudar oração de dedicação. Correto? Então, oração de dedicação é Gênesis 22, de 1 a 18. É uma oração de renúncia, né? Gênesis 22, de 1 a 18, é a famosa história, né? Quando Abraão, ele é provado por Deus, e Deus pede para ele oferecer nada mais, nada menos do que o seu filho Isaque, o filho da promessa, né? E vocês conhecem a história. Abraão disse prontamente, eis-me aqui, e ele subiu ao monte para sacrificar o filho, e na hora que ele ia sacrificar, Deus disse para ele, Abraão, né, não faças isso, porque agora eu sei que você realmente é obediente a mim e realmente crê, confia em mim, né? E aí Deus ali faz a promessa para ele, né, que multiplicaria a descendência dele como as estrelas do céu e como a areia do mar, e na sua descendência seriam benditas todas as nações da terra, porque ele obedeceu à voz de Deus. Então essa é uma oração de dedicação, né, na qual ali Abraão estava dedicando, ofertando o filho dele a Deus. Mateus 26, 39. Mateus 26, 39. Indo um pouco diante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo, aqui Jesus no jardim do Getsemane, né? Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres, né? Então, a oração de dedicação é uma oração de renúncia, né? Uma oração que expressa a renúncia quando estamos num conflito em relação à vontade de Deus e à nossa própria vontade, né? Ali Abraão, será que era a vontade dele sacrificar o filho, né? Com certeza que não, né? Mas Deus pediu, então é nessa hora que a gente precisa se render e dedicar a Deus ou a nossa vida ou aquilo que Deus está pedindo, né? Então, uma oração de dedicação. Essa oração de dedicação, normalmente, a gente faz também nos cultos de consagração das crianças, né? Quando a gente consagra as crianças, a gente está dedicando elas para Deus, né? Dedicando elas para Deus. Então, é uma oração de renúncia, quando estamos em conflito em relação à vontade de Deus, voluntariamente nos consagramos e começamos a orar. Seja feita a tua vontade e não a minha. Eu pregava outro dia atrás, né, que muitas vezes nós somos contraditórios nas nossas orações, porque a gente diz, né, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
mas quando a vontade de Deus é diferente da nossa, aí a gente entra em confusão, em conflito, né? A gente já começa a orar ao contrário e, na verdade, a gente não está aceitando a direção de Deus para a nossa vida, né? Então, a gente precisa entender que uma vez que eu falo, seja feita a tua vontade, eu estou dando autonomia para Deus dirigir a minha vida, né? Eu e a minha esposa mesmo, a pastora Patti, a gente fez algo que não são poucas pessoas que fazem, que é a questão dos votos com Deus, né? Embora que votos com Deus, acredito até que não sejam tão poucas pessoas que façam. O difícil é fazer o voto que nós fizemos, né? Nós fizemos um voto, eu vou explicar rapidinho para vocês. O apóstolo Carlos voltou de um congresso da Visão Celular e ele voltou de lá com um livro da Rebecca Brown, que foi uma das maiores líderes de batalha espiritual que já teve na história, né? Rebecca Brown, ele veio com um livro dela chamado A Força dos Pactos com Deus, né? Que é a força de fazer uma aliança com Deus. Pacto e aliança, ou voto, é tudo a mesma coisa, né? Voto, pacto, aliança. E ela, então, o apóstolo Luiz Carlos e a apóstola Patrícia chegaram do congresso com esse livro, dizendo que Deus tinha falado com eles que era para nos presentear com o livro. E a gente, então, recebeu o livro e leu o livro. E quando a gente terminou de ler o livro, no final do livro tinha lá um pacto que a Rebecca Brown e o marido dela fizeram com Deus. No pacto, vou resumir para vocês, eu tenho ali no carro. Depois, outro dia, eu leio para vocês se vocês quiserem. Resumindo, no pacto, eu e a Patrícia, a gente disse para Deus, o que tu quiseres fazer da nossa vida, seja lá o que for, de bom ou de ruim, tu tens total liberdade para fazer. Nós somos totalmente teus e tu vai fazer da nossa vida o que tu quiser. O que tu quiser. Então, a partir do momento que a gente faz, contanto que a gente deixa Deus feliz. Depois que a gente faz um voto como esse, a gente não pode questionar nada. Nada. Qualquer coisa que acontecer na nossa vida, seja de bom, seja de ruim, a gente simplesmente, eis-me aqui, Senhor, tu és soberano e ponto final, né? Agora, se eu começo a murmurar, depois de acontecer algumas coisas na minha vida que não está muito dentro daquilo que eu queria, na verdade, eu estou pecando, né? Estou pecando porque eu fiz um voto com Deus. E quem fez voto, a Bíblia diz em Eclesiastes, antes que não tivesse feito, né? Do que fazer, né? Tem uma história na Bíblia que vocês devem conhecer, né? Quem já leu a Bíblia, que é terrível, né? Que tem uma pessoa ali que ela faz um voto, acho que é no livro de Juízes, né? Que ela faz um voto oferecendo uma filha, um filho, e que tem a Ana, né? Tem a Ana que fez um voto com Deus e entregou Samuel. Isso aí é uma oração de dedicação bem conhecida, né? Ela prometeu para Deus que se Deus desse para ela um filho, ela era estéril, ela ia consagrar ele para Deus, ele seria de Deus, né? E eu acho que o outro que eu queria falar, acho que é Juízes 11, deixa eu só confirmar aqui. É Juízes 11, 30. Jefté fez um voto ao Senhor, se totalmente entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, qualquer que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Olha o voto que o pai fez. Que coragem, né? Se o Senhor me der vitória, primeiro filho que sair na porta da casa, eu vou oferecer em sacrifício. E aí, fez o voto, né? Aí a Bíblia diz no versículo 35, né? Quando a viu, vindo Jefté a Mispa, a sua casa, a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças. Era ela filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse, minha filha. Agora já é tarde demais, né? Rasgou as vestes e tal, mas aí agora já era tarde. Ele não tinha nenhum outro filho.
sabia de antemão que era ela que ia... Mas pode ser também que a pessoa, na hora da empolgação, né, faz o voto. Quantos crentes... Se ele disse, se ele disse o primeiro que sair da porta da minha casa, podia sair a mulher, podia sair o pai, podia sair a sogra, podia sair um empregado, que naquela época os tinham, né, os serviçais, né? Então poderia sair qualquer um. Não ia esperar que saísse a filha. Exatamente. E agora vamos trazer para a nossa realidade. Quantos crentes espalhados no mundo inteiro que na hora da dificuldade, os católicos também, nossos irmãos católicos fazem isso também, né? Fazem voto, né? Fazem promessas. Mas quantos crentes que não fazem esse tipo de voto, tipo subir o Morro da Santa e tal, mas fazem outros, né? Na hora da dificuldade, na hora da luta, fazem promessas das mais cabeludas para Deus, aí depois não quer cumprir, né? Então não promete, né? Então que Deus tenha misericórdia de nós, principalmente nós que temos votos, né? Porque uma vez que você fez voto, voto é uma aliança, né? Fez a aliança, agora tem que cumprir. É um pacto, né? Só que, claro, estamos aqui levando para o lado negativo da coisa, né? Tem o lado positivo, né? Que uma pessoa que tem voto com Deus, que tem aliança com Deus, Deus é com a gente até debaixo d'água, né? Ele está o tempo todo com a gente, assim, sei lá, de uma maneira diferente, né? A gente sente que Deus, eu sinto isso, né? E Deus, ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Ele realmente, ele é fiel à aliança, né? Porque está escrito, né? Ainda que a gente seja infiel, ele permanece fiel. Então Deus, ele não quebra aliança nunca, né? Eu gosto sempre de dizer que quando a gente celebra a ceia, o que é a ceia? A ceia é uma confirmação da aliança. Eu estou renovando a minha aliança com ele. Só que ele precisa renovar a aliança com nós? Não. Ele não precisa, ele nunca quebra. Agora nós precisamos renovar, por quê? Porque a gente quebra. Toda vida que a gente peca, a gente quebra a aliança, né? Então, mas Deus não precisa renovar, porque ele nunca quebra. Vamos lá então. Então essa é a oração de dedicação, né? Ou de consagração, quando eu consagro, dedico algo para Deus. A oração de Ana, está lá em 1 Samuel, é um ótimo exemplo também. Depois, letra F, oração de entrega. Quando os ataques do mundo coincidem com os da carne, resultando angústia, frustração e desânimo, gerando um conflito entre o homem interior e o homem exterior. E a preocupação parece não ter fim, né? Aquela ansiedade que nunca acaba, né? Então, quando isso acontece, é a hora de entregar tudo ao Senhor, tomar os fardos e colocá-los aos pés da cruz e descansar nele. Eu, particularmente, gosto de fazer ato profético. Quando tem uma coisa que está me perturbando, está me incomodando, eu já orei uma vez, eu já orei duas, eu já orei três, e parece que aquele negócio não sai. Está ali perturbando, de vez em quando a ansiedade te pega. Aí nessa hora a gente precisa aprender a fazer oração de entrega. Aí por que eu falei que eu gosto de ato profético? Eu gosto até mesmo, muitas vezes, numa situação como essa, de escrever no papel aquilo que está me perturbando e fazer uma trouxinha e fazer um ato profético. A Bíblia diz, Senhor, lançai sobre vós toda a vossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Então eu pego a minha trouxinha e eu lanço. Jogo para o céu, segura aí, Jesus. E eu tomo posse. Funciona, para mim funciona, né? É um ato profético. Não precisa fazer com a mão, não precisa. Mas se é para ajudar a fé, que às vezes a coisa está tão feia, eu faço isso, né? E funciona. Tudo que é por fé. Então a questão é entregar de fato, porque aquilo que está me trazendo ansiedade direto e nunca vai embora, é porque eu ainda não entreguei para Deus. Eu estou carregando ainda. Por que a Bíblia diz lançai os vossos fardos, né? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Porque a gente gosta de carregar peso. Da abertura do culto, Então tem uma hora que a gente precisa parar e entregar. Uma coisa que a gente peca contra Deus, que a Bíblia diz não andeis ansiosos. O que é andar ansioso? Andar ansioso é porque a gente não parou para entregar, né?
Então a gente está fazendo as coisas, o nosso trabalho do dia a dia ansioso. Por quê? Porque eu não parei. E às vezes a gente para, mas não entrega totalmente. Ou às vezes a gente para, entrega, mas não confia. Aí a ansiedade volta. Então o que Deus quer? A oração de entrega é parar tudo, entregar tudo aquilo que está trazendo ansiedade e tomar posse que Deus ouviu e recebeu. E agora crer, né, que Deus vai fazer. Do jeito dele, no tempo dele, mas vai fazer. Se eu não faço essa oração de entrega, aí a gente anda ansioso. Né? E a Bíblia diz que a gente não pode andar ansioso. A Bíblia não diz que a ansiedade é pecado, porque todo mundo fica ansioso. Todo mundo tem as suas provas, seja emocional, física, espiritual, familiar. Vem problema de tudo que é tipo. Então a ansiedade, ela vem. Né? Assim como o medo. Né? Por que está escrito 365 vezes na Bíblia, não temas? Uma para cada dia do ano. Né? Porque o medo vem. Né? Agora, eu preciso andar com medo? Não. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, quem que é o verdadeiro amor? É o próprio Deus, né? O próprio Jesus. Então, eu tenho que me aproximar dele. Que se eu me aproximar dele, quanto mais perto dele eu estou, o medo vai ser eliminado. O excesso de medo denuncia que eu não estou tão perto dele como deveria. Né? Porque se eu estou perto dele, no amor não há medo. Deus não é um velhinho com um chicote na mão esperando a gente pecar para bater. Né? Ele é um pai de amor. Né? Oi? Às vezes era bom que fosse assim. Muitos líderes no passado pintaram um Deus assim, né? Um Deus com um pedaço de pau na mão, só esperando tu errar para bater, né? E não é assim, né? Deus, claro, Deus disciplina e corrige a todos quanto ama. Mas não é, tipo, tá ali o tempo todo esperando para bater, né? Não é assim que funciona, né? Deus é longânimo, é misericordioso. A disciplina mesmo, ele só entra quando ele já deu todo o prazo que podia para ter um arrependimento e não teve. Aí Deus vai entrar com um processo de disciplina. Né? Porque ele deu um tempo para a gente se arrepender, não se arrependeu, aí ele vai disciplinar, mas não é assim, errou, já está batendo. Né? Fosse assim, muitos de nós iam viver apanhando. Então aqui, ó, Salmo 37, versículo 5. Salmo 37, versículo 5, né? Bem conhecido, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Então, entrega. Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. Jesus clamou com grande voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Havendo dito isto, expirou, né? Que Jesus entregou o próprio Espírito, né? Filipenses 4, 6, provavelmente é o texto que a irmã Nice fez a abertura do culto, né? Lançai as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós, né? Sim, foi o complemento, né? Primeiro eu li Não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Mas em tudo pela oração e súplica, com ações de graças. E uma curiosidade aqui desse texto, por que a Bíblia diz que é com ações de graças? Porque a pessoa que realmente acredita que Deus ouviu a oração dela, ela já tem que começar a agradecer. Por isso que é com ações de graças. Se não tem ações de graças, quer dizer que eu não estou acreditando. Não tenho fé que Deus está ouvindo a minha oração. E que Ele é Deus bom que vai resolver aquilo que eu pedi. Né? Então, que Deus tenha misericórdia. Que às vezes a gente faz até a oração tudo bonitinho, mas não tem ações de graça. E tem em 1 Pedro 5, 6 também, que eu já citei aqui, né? Lançai sobre ele as vossas ansiedades. Lançar e entregar. Né? Eu gosto sempre de dar esse exemplo. Ó. Se eu lançar, né, a minha Bíblia ali, ó, lancei, ela não está mais comigo. Eu já lancei, ela não está mais, ela já foi. Então, se eu lancei a minha ansiedade na mão de Deus, a Vera pegou a minha Bíblia, né? Imagina que a Vera representa Deus. Está na mão dela, não está mais comigo. Né? Então, eu preciso crer que uma vez que eu lancei a ansiedade, ela não está mais comigo. Ela já está com Deus. Agora, tem que confiar que na mão dele é o melhor lugar para depositar a minha ansiedade. Meu medo, minhas preocupações.
Letra G, oração de intercessão. João 17:9, né, é a oração também conhecida como oração sacerdotal de Jesus, onde ele vai pedir para que todos sejam um, como ele e o Pai são um, né? Então, nessa oração é uma oração de intercessão, né? Outro exemplo clássico da Bíblia, né, quando Abraão pede pelo seu sobrinho Ló, né? Deus queria destruir tudo, e aí Abraão foi orando. Moisés também, né? Deus queria matar o povo. E Moisés disse: Deus, não risca o meu nome do livro da vida, mas não mata esse povo, o povo é teu. Então, a Bíblia tem Jeremias 1:12, tem vários textos que mostram. Amém. Então, a oração de intercessão é quando a gente se coloca na brecha, né, em favor de outras pessoas, né? Seja, aqui tem até pastora de intercessão, não precisa nem explicar muito, né? Então, podemos citar outros tipos de oração, como consagração, oração de renúncia, oração de libertação e oração de guerra. Além dos diversos tipos de oração, precisamos saber que existem formas diferentes de orar. Aqui ele vai citar as 3 formas mais importantes de orar. Primeiro, a oração privada, né? É falar com o Pai em secreto, assim como um casal vai amadurecendo o seu diálogo, assim também acontece com o discípulo e o seu Senhor, né? Mateus 14:23. Mateus 14:23. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Então Jesus, de tempos em tempos, eu falei igual carioca agora, de tanto escutar aquela programação do Paulo Vieira no Rio de Janeiro, tanto escutar os carioca, eu falei igual carioca, Jesus. Então Jesus, ele tinha esse hábito, né, de ficar sós com Deus, né? Então, oração privada. Marcos 6:46. Tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Jesus gostava de montanha, né? E gostava de ficar sozinho com o Pai. Pastor Cristo, mas no método Sim. que o senhor fez em São João? Fiz em São João, mas foi transmitido ao vivo do Rio de Janeiro. Ele não estava ao vivo ainda. Não, foi transmitido ao vivo do Rio de Janeiro. Eu tinha muita vontade de fazer, mas é bem caro. Tava R$ 1.500, mas tipo, tem várias formas de você conseguir desconto. Se você indicar uma pessoa, você pode ganhar um desconto. Se indicar mais pessoas, dependendo da quantidade, pode até ganhar de presente a inscrição. Então, quem deseja fazer, vale a pena conversar com a pessoa que está liderando na cidade, né, lá em São João é a Rúbia, e ela vai passar ali várias dicas para a pessoa até conseguir a inscrição dela, entendeu? Então tem várias maneiras assim que eles facilitam, que é para abençoar mesmo. Eu não gostava muito dela não, estou sendo honesta. Sim. Por causa da política, né? Ah, sim. E depois que ela fez, assim, eu acho que ela mudou um pouco. Eu fui abençoado por um casal de empresários, né? Mas eu tenho praticamente certeza que foi através dela. Ela que deu um empurrãozinho, entendeu? Então, se na mente dela tem algum interesse político, é ela e Deus, né? Sim. Mas, tipo, eu fui abençoado, então não tinha como recusar um presente desse, né? Não. Meu, e vale a pena. Porque é Bíblia do começo ao final. É muito, muito bom mesmo. Nós temos um sobrinho que fez em São Paulo mesmo, com o Paulo Vieira. O Maico, meu irmão, ele fez lá em São Paulo. O Maico ele já fez acho que 2 vezes. Uma foi presencial, que eu sei. É bênção. Então, oração privada, né? É oração no secreto. Depois, oração de concordância. Mateus 18:18. Lucas 9:28. Marcos 10:51, né? Ali em Mateus 18:19 diz que tudo que a gente ligar na terra será ligado no céu. Tudo que 2 ou 3 pessoas concordar, né, acerca de qualquer coisa será ligado no céu, né? Então essa oração é muito forte. Eu acredito muito nessa oração, né?
Eu acredito muito mesmo. Quando a gente se reúne em 2 pessoas, 3 pessoas, damos as mãos para pedir por um enfermo, para pedir por qualquer coisa, né? E a gente ora ali com fé. Olha, essa oração é poderosa. A oração é poderosa. Eu adoro orar por doente, assim, pelo menos em 2, 3 pessoas. Primeiro, para a glória não ficar só para um, né? Porque até a glória é só para Deus, na verdade, né? Mas quando uma pessoa só ora, depois tem a cura, né? Parece assim que foi eu que curei. Não, não é a gente que cura, a gente só está tomando posse daquilo que Jesus já conquistou, né? Mas quando a gente ora em 3, assim, depois, havendo a cura, né? A glória fica toda para Deus, e foi a igreja, né? Porque nós em 3 representamos a igreja que foi usada por Deus. Eu gosto de fazer assim. Em algumas ocasiões, o Senhor Jesus perguntava aos que seriam curados qual era o desejo deles, para com isto gerar a concordância. Exemplo, Pedro e João, né? Em Atos 3, de 1 a 3, ali eu acho que é a cura do paralítico, né? Lá no templo de Formosa. Então, tinha um homem coxo, né? Todos os dias eles colocavam ele ali na entrada do templo de Formosa. Aí quando Pedro e João viram aquele paralítico que estava entrando no templo, ele pediu que me desse uma esmola, né? E aí então, juntamente com João, Pedro, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda, né? Então, aqui uma oração de concordância, né? Pedro e João oraram juntos pelo paralítico. Depois também tem Paulo e Barnabé, em Atos 14, do 6 ao 12, e também Paulo e Silas, em Atos 16, do 25 ao 31. Né? São exemplos de oração de concordância.